Quando a gente fala de transtorno do espectro do autismo, a gente está falando de um grupo heterogêneo caracterizado por crianças com diferentes tipos de comportamento, mas que predominantemente eles vão ter alteração qualitativa no padrão de interação social, associada a um comportamento repetitivo e interesses um tanto quanto restritos, né? E aí, nessa questão, quando a gente fala de criança no espectro do autismo e associa a essas questões relacionadas à quarentena, a isolamento social e tudo mais, a gente pode até achar que para essas crianças está sendo tudo muito simples, muito mais fácil do que outras crianças com desenvolvimento típico. Só que muitas vezes, além da questão da dificuldade, ou uma tendência a isolamento social, uma dificuldade de relacionamento, essas crianças também são muito inflexíveis. E aí o que acontece? Elas têm uma inflexibilidade relacionada às regras, a rotinas. Então elas são muito ligadas, ou talvez mais ligadas do que as crianças em geral, às rotinas. E quando você tem uma quebra muito abrupta nessa condição, que seriam as rotinas, elas se desorganizam, podendo chegar desde episódios de agitação, de inquietação, aumento de agitação, episódios de birra mais acentuados do que o usual, episódios de explosão, podendo também ficarem mais autoagressivas ou heteroagressivas, apresentar agressividade contra terceiros também. Então a gente precisa ter muito cuidado principalmente na manutenção dessas rotinas. Nas primeiras 2 semanas, em que foi realmente solicitado que todas as atividades fossem suspensas, inclusive as atividades relacionadas às terapias, a gente observou exatamente essas questões relacionadas à raiva, à birra, alteração de sono, uma desorganização de comportamento. Agora a gente já está finalizando a 8ª, entrando praticamente na 9ª semana de quarentena, de isolamento, de afastamentos, principalmente da vida escolar, né? Algumas atividades estão sendo mandadas para casa, para algumas crianças adaptadas, para outras crianças não tão adaptadas assim. Então, e as terapias foram suspensas, mas elas precisam sim ser retomadas, com todas as medidas de segurança que o terapeuta precisa tomar para resguardar sua integridade, né, e sua segurança em termos de saúde, mas também a segurança dos pais e da criança. Mas é necessário sim que a gente consiga voltar com as terapias. Hoje em dia, todos os conselhos, acredito que todos os conselhos, pelo menos o de medicina, de psicologia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, eles já conseguiram as autorizações, as regulamentações para que essas terapias sejam feitas na modalidade online. Lembrando que não é todo mundo que vai conseguir dar um segmento ou ter um bom rendimento, né? Talvez tenha que diminuir um pouquinho o tempo de duração dessas terapias, mas é necessário sim que elas sejam retomadas. A gente está falando de crianças que estão inseridas em serviço privado, porque os serviços públicos, a maioria dos serviços ainda não tem um esquema seguro para retomada dessas terapias. O que tem sido feito, o que tem sido tentado, são os telemonitoramentos que a gente chama, né? São ligações, tentativas de contato com a família para saber o que está sendo feito, se tem alguma necessidade de atendimento emergencial, para que a coisa consiga caminhar um pouco dentro do possível, né? Mas é necessário sim que a gente retome o quanto antes.